Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Luna. Bem-vindos ao Universo Transcendental. Hoje nós vamos desvendar um ponto. Então, eu vou primeiro tocar e depois a gente conversa. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de lhe convidar a fechar os olhos, acompanhar comigo a letra desse ponto, sentir como sentir a tua própria vibração. Nós vamos tratar aqui bastante da lei da vibração, vamos tratar do fundamento desse ponto, vamos entender um pouco como funciona na ritualística. Tá certo? Então vamos lá. Saravá Conga, eu adorei as almas. Todo dia era dia de choro e de muita dor. Mesmo assim, uma escrava chegava de bom humor. Quem chorava passava a sorrir, quem caía ficava de pé. Ela é a esperança, o amor e a fé. Sua passagem de um mundo pro outro, seu povo sentiu. E aquela com sua alegria não mais existiu. Ela disse que iria voltar, precisando pode me chamar. E Aruanda tava aqui, pode tocar. Conga, vó Maria Conga, que saudades de você. Conga, vó Maria Conga, estou chamando por você. Preta velha feiticeira, rainha do Cateretê. 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 Saravá Conga, eu adorei as almas. Então vamos lá, para esse ponto eu não fiz nenhum roteirinho, porque esse ponto na verdade é um ponto que me emociona. Eu gostaria que fosse da melhor forma, da forma mais natural possível, para nós tratarmos de algo que na minha concepção é mais sentimento. A gente sente mais do que racionaliza, do que explica, né? Afinal de contas, a vibração, conforme nós já falamos, ela exerce uma força direta sobre os nossos chakras, né? Que influencia diretamente o nosso trânsito energético, né? Como flui, inclusive no nosso próprio batimento cardíaco, se vocês forem analisar, né? Se vocês pararem para prestar atenção da forma como a música, né, como a sonoridade e as próprias palavras, elas mexem com a gente, com o nosso próprio trânsito energético. Acima de qualquer coisa, eu gostaria de falar que nós vamos tratar os pontos aqui conforme são na Umbanda, são pontos de Umbanda, tá? Nós vamos tratar de princípios da Umbanda. E eu preciso fazer uma diferenciação muito importante entre Ogã, Curimbeiro e Atabaqueiro. Nesse primeiro vídeo eu vou fazer essa distinção porque acredito ser muito importante, né? Então nós vamos tratar aqui de princípios e fundamentos de Curimba, tá? O curimbeiro, ele é o mestre de cerimônias na Umbanda, tá? Ele é o responsável por dar o direcionamento para todo o trânsito energético dos trabalhos que são feitos. Então é uma responsabilidade muito grande, principalmente o curimbeiro-chefe, aquele que está à frente da curimba, aquele que está direcionando os trabalhos. É importante também dizer que o curimbeiro toca e canta, e ele sabe, e ele tem consciência do toque que ele está fazendo, por que ele está fazendo aquele toque, por que naquela velocidade, por que aquelas palavras, que tipo de toque que ele está cantando, qual que é a necessidade do terreiro naquele momento para a ritualística, tá? Isso tudo é muito importante. O atabaqueiro, ele só toca, gente, ele acompanha. Tem terreiros de Umbanda que tem curimbeiro e atabaqueiro, que geralmente o curimbeiro é aquele que conduz, e o atabaqueiro, né, geralmente é aquele que fica no segundo ou no terceiro atabaque. E é uma estrutura muito diferente do que se tem nos ilês de Candomblé, quando a gente fala de Ogã, tá? Ogã, ele é um cargo do Candomblé. Se vocês forem estudar a fundo, tem Ogãs que nem tocam, tá? Ogã, ele é literalmente o mestre de cerimônia daquele orixá.
ele é suspenso para um determinado orixá, ele é o mestre de cerimônia daquele orixá. Né? Tem muitos ilês que os ogãs são mestres de cerimônia de todos os orixás, mas numa estrutura mais complexa, se a gente for puxar da raiz, ogã ele é o mestre de cerimônia daquele determinado orixá e nem sempre ele toca, tá? Muitas vezes tem o ogã e o atabaqueiro se a gente for puxar na raiz. Tá certo? Então aqui nós não vamos falar de ogã, aqui nós não vamos falar de atabaqueiro, aqui nós vamos falar da estrutura complexa, né? Responsabilidade de um curimbeiro. Tudo que o curimbeiro precisa fazer. E outra coisa que é muito importante para você que trabalha em terreiro, gente, saber fundamento de curimba não é obrigação só do curimbeiro, não. É obrigação de toda a corrente. Toda a corrente é peça fundamental para o trânsito de energias. Você é médio de incorporação, você é cambone, obviamente o pai de santo, né, o pai, a mãe de santo, o sacerdote que conduz a cerimônia, mas é muito importante que todos saibam o seu papel. É importante que todos entendam o que está acontecendo ali na fluidez do trânsito energético e que todos façam o seu papel de também trazer essa energia, de através do seu mental evocar também. Porque é isso que os pontos fazem, os pontos evocam e os pontos fazem o trânsito energético, tá? Esse ponto aqui, ele é um ponto tocado no toque samba, é um ponto de chamada de preto velho, que nós vamos classificar o ponto. E nós vamos começar pela classificação do ponto, tá? Tal qual uma aula de filosofia, não sei se vocês já assistiram uma aula de filosofia, a gente vai destrinchar o ponto aqui. Não vou dizer palavra por palavra, né? Mas muitas das palavras, o significado-chave que elas têm. Esse ponto, gente, para mim, por que eu quis começar por ele? Ele é um dos pontos mais bonitos que eu já vi na minha vida, sem brincadeira, né? Não tenho a bênção de ter a vovó Conga na minha egrégora espiritual, eu sou abençoada por ter uma outra falange de trabalho na linha de pretos velhos, né? Uma outra avó que me acompanha, quem eu sou muito grata e apaixonada, né? Mas esse ponto especificamente, ele nos ajuda a entender, embora grosso modo as pessoas não compreendam, como que se iniciou o culto, como que se iniciam os cultos aos ancestrais. A gente está falando da gênese mesmo, né? Que é aquele ato simples de você evocar alguém que já não está mais em terra. Esse ponto ele fala justamente isso. Ele evoca uma força, uma energia, um ser que já esteve encarnado, né? Possivelmente aí a ponta da falange de vovó Conga, contando um pouco da história dela. E ele é um ponto gradual. Geralmente os pontos, eles têm essa... Né, os pontos mais antigos, vocês vão perceber que eles têm essa fluidez gradual. Né? Então, esse ponto especificamente, ele começa falando quem era a vovó Conga, né? Falando como era onde ela vivia, que contexto que ela vivia e o papel dela, né? Era um contexto no meio da escravidão, de choro, de sofrimento, e ela, mesmo sendo uma escrava comum, ela tinha uma força dentro dela que a fez ter um papel muito importante para a sua própria comunidade. Então, por mais que estivessem todos em sofrimento, ela é aquele ser que chegava trazendo a luz. Então, todo dia era dia de choro e de muita dor, e mesmo assim uma escrava chegava de bom humor. Quem chorava passava a sorrir, quem caía ficava de pé. Ela é a esperança, o amor e a fé. Desculpa, eu acabo me emocionando, porque esse ponto para mim ele é sensacional, assim. E isso a fez com que ela tivesse essa força para a comunidade dela. E o quanto a passagem dela, porque um dia a vida se esvai e o ciclo na Terra termina, né? Então, quando finalizado o ciclo dela aqui no Aie, sua passagem de um mundo para o outro, seu povo sentiu. E aquela com sua alegria não mais existiu. Ela disse que iria voltar. Precisando, pode me chamar. Em Aruando, o atabaque pode tocar. Ou seja, o ensinamento que ela deixou é que, independente de onde ela estivesse, ela estaria sempre pronta a proteger e dar força para a sua comunidade. Ela não morreria.
Então, se a matéria se esvai, ela continuaria ali sempre com eles. Então, esse ponto, esse rezo, ele é a evocação dessa força. Um povo em necessidade, em sofrimento, evoca aquele que lhe dá força. Então, ele traz e ele chama, né? Conga, vó Maria Conga, que saudades de você. Conga, vó Maria Conga, estou chamando por você. E aí o fechamento do ponto é sensacional, né? Porque aí ele traz a força de Maria Conga, né? E Maria Conga não era só aquela que trazia luz, aquela conselheira, mas ela tinha um papel, além disso, para o seu povo, possivelmente uma curandeira, alguém que utilizava o seu conhecimento para cuidar também da matéria do seu povo, né? Para cuidar também, para evocar que evocava os seus conhecimentos aos cuidados de seu povo, para diminuir o sofrimento de seu povo. Então a gente tem toda a força que traz no final do ponto, que é preta velha feiticeira, rainha do cateretê, preta velha feiticeira, rainha do cateretê. E eu gosto de tocar esse ponto assim, exatamente como eu toquei para vocês, na energia gradual do toque. Gente, o toque, ele é o toque ou samba cabula, ou Angola, e a gente tem, embora seja um único toque, a gente tem diversas formas de tocar. Vocês podem perceber que eu comecei ele bastante devagar, com uma entrada devagar. Uma entrada bastante devagar para a gente iniciar, né, para a gente introduzir essa energia sutil que é a dos pretos velhos, né? Porque a energia de preto velho é uma energia muito sutil. Geralmente os toques ou eles são no samba, esse samba mais lento, ou eles são no Ijexá. Porque preto velho pisa devagar, vem devagar, é uma energia muito sutil que ela toma conta de forma gradual. Né? Isso é muito importante para a gente entender a energia de preto velho, principalmente para quem está no processo de desenvolvimento. Até porque os pretos velhos, durante o desenvolvimento mediúnico, eles costumam ser a última falange que você conclui o desenvolvimento, né? É uma das falanges mais difíceis de você conseguir trazer e se conectar, justamente porque é uma energia muito sutil. Embora preto velho, gente, é muito importante a gente não subestimar preto velho, né? Eu tenho visto muitos tatas de Quimbanda falando sobre a força de preto velho. Que quem tem medo de Exu não compreende a força de preto velho. E eu compreendo totalmente. Até porque preto velho trabalha... Gente, preto velho nunca trabalha sozinho, ele tá sempre acompanhado de um guardião, tá? Para quem tem clarividência, geralmente vê que o médio de atendimento, geralmente, quando está trabalhando com preto velho, uma preta velha, tem sempre um Exu do lado. E é Exu, tá? Não é pombagira. É sempre um Exu do lado. Né? Então, até por isso, a vela de preto velho, ela é a bicolor, preta e branca, né? Então, a falange de preto velho, ela tem tanto o poder de puxar, né? O poder de limpar, né? E ele tem também o poder de acender, né? Tem esse poder de imantar, né? Tanto do lado negativo, tirar, descarregar, quanto esse poder de imantar e elevar e trazer uma vibração para o campo mental que seja mais elevada, né? Muito próximo da energia crística, né? Na Umbanda a gente tem essa questão de trabalhar com a energia crística, a energia dos anjos, né? Essa coisa de chegar em vibrações mais sutis. Então ela a falange de preto velho, ela tem essa capacidade de trazer aquilo que é denso. E naquela conversa, naquele conselho e fazendo o processo mental para que o próprio consulente, para mudar o campo energético do consulente no próprio mental. Enquanto ele está conversando, ele está ali manipulando energia, ele está ali no fumo, ele está ali, né, bebendo o cafezinho dele ou não. Tem pretos velhos que trabalham bebendo cachaça, né, ou a própria cana de açúcar, né, o próprio suco da cana, cada um com o seu próprio fundamento, né, uma linha muito complexa, é uma falange muito Desculpa, gente, tive um pequeno acidente aqui.
Tem coisas que às vezes acho que não gostam muito que a gente fale. Será que eu tô falando demais? Mas vamos lá. Né, filha? Mas enfim, né? Senão a gente vai ficar aqui também só falando da linha de preto velho. Claro que é uma delícia, né? Mas acredito também que cabe aí aos médios no seu processo de desenvolvimento conversarem e deixarem que seus próprios guias revelem um pouco dessa complexidade, a forma como eles trabalham, né? E para que o médium tenha a bênção de conseguir entender do que ele faz parte, né? Não vou dizer instrumento, né? Mas como que ele é uma peça importante para um processo tão complexo, bonito, encantador. Enfim, né? Eu sou suspeita, eu sou uma emocionada, então é até um pouco difícil falar, assim, mas acho que o papel dos sacerdotes e do médium no seu próprio desenvolvimento espiritual é ouvir seus guias, e os guias têm muito conhecimento a passar nesse sentido. Tá certo? Enfim. E o que mais que eu gostaria de falar sobre esse ponto? Por que ele é um ponto de chamada? Vamos falar da parte mais técnica, né? Por que ele é um ponto de chamada? Ele é um ponto que evoca Conga, Vó Maria Conga, que saudades de você. Conga, Vó Maria Conga, estou chamando por você. Então, todo ponto que tem essa característica de trazer a energia do guia, né? Ele é um ponto de chamada, é um ponto que geralmente a gente toca para poder chamar essa determinada falange. Como esse é um ponto de uma determinada falange, né? Então, ele é um ponto muito usual. Pode trazer... Pode ser usado para chamar pretos velhos no geral? Pode. É o adequado? Não. Né? É um ponto bacana de ser utilizado quando a chefe da casa, né, a chefe da falange de pretos velhos, é uma preta velha dessa falange, uma vovó Conga, né? Então fica muito bonito quando você vai chamar a falange e você sempre chama o dono da casa primeiro, você sempre chama o chefe primeiro. Então, toca para Maria Conga e chama a Vó Maria Conga para conduzir os trabalhos, né? Para chamar os demais, e a partir daí você toca para chamar os demais, né? E além disso, ele tem esse papo, né? Essa beleza de nos trazer de forma tão simples, né? Como a falange de pretos velhos tem essa linguagem, essa roupagem, esse estereótipo, esse arquétipo de nos trazer as mensagens de forma tão simples, né? Mostrando pra gente como funciona, né? Mostrando pra gente como há um desenvolvimento de toda a complexidade da ritualística e da magística, né, na Umbanda, mas que o culto aos ancestrais, ele é uma coisa muito simples, né? É só a gente chamando pela nossa avó que já desencarnou, por exemplo. Né? Então, eu tinha o aconselhamento da minha avó, eu tinha o colo da minha avó, e eu sinto saudade, a minha avó não tá mais em terra, então eu clamo, eu oro, eu chamo, né? E é isso que nós fazemos no terreiro, né? Nós clamamos, nós chamamos esses ancestrais para nos ajudar, e é um princípio simples, assim, eu oro, eu chamo, eu digo o quanto eu sinto saudade, da importância que ela tem para mim, né? A importância que ela tem para nós, e eu chamo essa força, né? E eu trago ela para o terreiro. Por isso eu convidei vocês a fechar os olhos e a sentir gradualmente a vinda dessa energia, né? A beleza dessa energia, né? Principalmente num começo tão forte como desse ponto, né? Para mim é um começo muito forte. Já me emociono logo no começo do ponto, porque ele traz essa coisa do quanto, né, esses seres de luz, eles são capazes de trazer o conforto para as nossas dores, e quanto nós clamamos e chamamos no nosso momento de dor. Então, enfim, a linha de pretos velhos, todas são sensacionais, cada uma com a sua forma de trabalhar, cada uma com a sua importância, mas quando a gente fala em termos de emoção, eu, como uma filha de Oxum Chorona, para mim, gira de preto velho, geralmente me emociono bastante. Então, é isso, gente. Eu gostaria também de falar e reforçar essa questão da importância do toque, porque é muito comum a gente ver o pessoal metendo a mão no couro, assim, e muitas vezes isso atrapalha na incorporação, né?
O pessoal que está em desenvolvimento tem dificuldade de trazer, porque como que eu vou trazer um preto velho tocando? Sim, tem que eu trago o preto velho com um toque desse, Jesus. O preto velho vem. Isso não está de acordo com né, essa energia que flui. Né? É uma energia que flui, que a gente sente nos nossos chakras. Então, sentir ele é muito importante, né? Meu antigo pai de santo, a quem eu sou eternamente grata, viu, José Palácio? Sempre vou ser grata por tudo que eu aprendi no seu chão, né? Nesses 5 anos que eu estive por lá. A maior parte dos meus fundamentos vem de lá. Inclusive da corimba, né? Foi onde eu tive o grande aprendizado sobre corimba e a importância na ritualística. Ele sempre dizia que Umbanda é sentir. Por isso, fechar os olhos é tão importante, né? Umbanda é sentir. Né? Então, a gente, nesse processo ritualístico, através dos nossos sentimentos que a gente evoca, né? Muitas vezes, quando a gente silencia o nosso mental e deixa isso agir no nosso corpo, né? O silêncio é uma prece, né? A gente tem um orixá tão importante, né? Como Omolu, que é a máxima de Omolu é o silêncio. Silêncio, o Senhor está na terra, né? Que é um dos orixás, né, mais que tem a energia nos trabalhos com a linha de pretos velhos, né? Mais evocada. Claro que se tem também, de acordo com o trabalho realizado na casa, a necessidade de se puxar a energia de outros orixás, de outras linhas de trabalho, mas a energia de Omolu, como o senhor da terra, né, como o responsável pelo trânsito entre a vida e a morte, sendo a linha de pretos velhos tão essencial, eu diria inicial, né, no culto ancestral, né? Afinal de contas, né, o culto veio, os cultos que desenvolveram as religiões, as doutrinas religiosas da diáspora, como Umbanda, Candomblé, Quimbanda, o Batuque, né, aí a gente tem cultos só de Xangô na Bahia, né? No Nordeste tem alguns cultos que para nós aqui de São Paulo são um pouco mais distantes, né? Que é um culto a um determinado orixá. Então esse culto a esses orixás e também aos nossos antepassados, eles foram trazidos por essas pessoas que vieram para cá, trazendo as práticas que tinham na sua terra, evocando seus ancestrais para ajudar nesse grande momento de dificuldade que foi a escravidão, de serem tirados de sua raiz, de serem tirados de suas casas. Né? Então era o que trazia o conforto. Então a linha de preto velho tem tudo a ver com isso e a gente continua praticando até hoje. Muitas vezes, infelizmente, principalmente aqui em São Paulo, eu vejo que as pessoas perderam um pouco esqueceram um pouco da importância disso, né? Muito pautadas como se só Exu fosse nosso ancestral. Cara, a linha de Exu, obviamente, é sensacional. Trabalha junto com a de preto velho. Mas, né, acho que a importância de uma linha como essa, uma linha originária como essa, né, até uma das tríades da Umbanda tradicional, né, chamada, alguns chamam de Umbanda branca, mas eu conheço como Umbanda tradicional, a Umbanda de Zélio, né, que é baseada na tríade fé, amor e caridade, e aí a gente tem pretos velhos, caboclos e herês, né, e a gente tem os pretos velhos como a linha de caridade, né? Que embora passaram tudo que passaram aqui nessa terra, eles vêm através dos médios, eles voltam, né? Não propriamente os pretos velhos, mas através desse arquétipo originário dessa linha de trabalho, né? Eles trazem com amor, eles vêm cuidar e nos auxiliar na missão aqui na terra, nesse caminho que a gente tem aqui na terra. Então isso é muito importante, tá? E é até interessante que o ponto ele fala, né? Em Aruanda o atabaque pode tocar. Então é essa crença mesmo, né? De que através do som do atabaque, através da nossa reza, da evocação das nossas palavras, a gente consegue trazer a força dos nossos ancestrais aqui para a Terra. E sim, é o que origina o que a gente tem hoje como as religiões da diáspora culturadas aqui no território brasileiro. Tá certo? Falei pra caramba, era pra ver de ficar menorzinho, mas como falar de pretos velhos e fala pouco, né? Tem muito mais para ser falado ainda. Para você que ficou aqui até aqui, né? Eu agradeço bastante.
Eu agradeço a troca, agradeço a paciência. Né? Se quiser compartilhar a tua experiência, como foi? Fechar os olhos e gradualmente e visualizando o ponto, o movimento do ponto, né? A trazer essa energia para cá. Se quiser compartilhar experiências de vocês e também outros pontos, outras questões, né? Enfim, outros pontos de vista a respeito desses pontos, fiquem à vontade em comentar aí, tá certo? Curta, compartilhe, enfim, fiquem à vontade, o espaço é nosso, tá certo? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Axé!